Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E hoje quero aqui comentar a lição da CPAD, né? A lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Fazer algumas observações aqui com relação a essa lição. Na lição número 1, o autor ele abordou o que era necessário para que houvesse um avivamento, né? A crise existencial, religiosa, espiritual, moral entre o povo, né? E esse povo, eles se humilhariam diante de Deus, né? E se voltariam para Deus através da oração, buscando a sua face, né? E se arrependeriam dos seus pecados, se convertendo, que resultaria em um caminho para que Deus avivasse o seu povo. Na lição número 2, o autor ele vai agora aplicar a lição número 1 ao Antigo Testamento, né? E aí ele vai começar por Moisés, só que o povo vai ser levado para o Egito, né? Essa era é a era dos patriarcas, né? E os patriarcas são os pais, poderíamos dizer assim, da nação de Israel. E o povo vai ser levado ao Egito. Primeiro vai José depois leva o seu pai Jacó e os seus irmãos, e eles vão até o Egito. E quando José morre, né? Quando ele estava vivo, o povo viveu bem, né? Ali entre o povo do Egito, a nação do Egito, entre ali o próprio faraó do Egito, né, que conhecia José. Então o povo foi tratado bem. No entanto, quando esse faraó morre, o povo ali vai passar a ser oprimido. E aí o texto vai começar dando ênfase a Moisés, né? Moisés vai ter proeminência ali entre o povo, inclusive vai ser levado até a corte do faraó, vai ser criado bem. E depois vai ter um momento no qual ele vai romper com tudo isso, vai embora, né? E Deus ele vai chamar Moisés, né? Com um objetivo, uma missão. Você vai ver que em Êxodo, no capítulo 3, versículo 6, Deus vai dizer assim: eu sou o Deus de teu pai, né? Deus vai se apresentar a Moisés, né? Através de uma sarça que se queimava, né? E Deus vai chamar Moisés para libertar o seu povo. E qual é a mensagem? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés ele vai cobrir ali o rosto diante da presença de Deus, por temer a Deus. E Deus vai dizer qual vai ser a sua missão. E qual era a missão? A missão seria libertar o povo, né, da escravidão, né, e também trazer o juízo de Deus ali para a nação egípcia, né. E você vai ver que o povo vai sair ali. O povo primeiro vai expressar um momento de incredulidade em crer que Moisés seria o libertador do povo. No entanto, progressivamente o povo vai vendo que é Deus que estava promovendo ali a libertação para levar o povo para o cumprimento das suas promessas para o povo, né? A Canaã, regressar o povo a Canaã. E é onde você vai ver que Deus vai dar a lei, os 10 mandamentos, né? Para que o povo viva de acordo com a vontade de Deus e sendo Deus o seu rei. O povo não vai os que saem, nem todo mundo vai conseguir entrar em Canaã, né? Vão morrer pelo deserto durante o período que vão peregrinar pelo deserto, e poucos são aqueles que vão adentrar. Por quê? Porque vão se virar as costas para o que Deus tinha dito, para a palavra de Deus, e não vão entrar em Canaã. O povo entra em Canaã, se vive uma época de juízes, né? Onde o povo, enquanto tinha um juiz, o povo se voltava para Deus. Primeiro o povo conquista a terra, conquista ali Canaã, né? E depois o povo tem a necessidade, eles querem um rei, e Deus vai dar o rei a esse povo, né? O rei, eles vão querer
o rei, vão querer um rei para ser igual às outras nações. Mas, no entanto, é preciso observar o seguinte: houve um profeta durante o período dos juízes, quando Deus levantava o juízo, o povo era fiel. Quando esse juiz morria, o povo voltava à incredulidade. Então, era um povo que sempre virava as costas para Deus, e quando estava em apuros, Deus levantava alguém para prover ali a libertação e para dar vitória ao povo escolhido, ao povo de Deus. E aí nós vamos ter um período, né, em que vai estar ali entre o povo um sacerdote chamado Eli. No entanto, o sacerdote Eli, né, e nesse período também, Samuel vai acabar sendo ali, vai ser o sucessor, né, de Eli como profeta, para denunciar a maldade do povo, né, a apostasia daquele povo, né, o desprezo que o povo tinha consagrado, bem expresso na vida do próprio Eli, né. Ali havia uma guerra, a guerra entre um dos inimigos mais ferrenhos de Israel, que foi os filisteus, né. E os israelitas vão ser derrotados. Os israelitas vão ser derrotados nessa batalha ali, quando Eli era o sacerdote. E o resultado vai ser que a arca vai ser tomada, né? Os filhos de Eli vão ser mortos, né? E inclusive também o próprio Eli vai morrer quando recebe a notícia da morte ali dos filhos, né? E o que Samuel vai propor? O profeta Samuel, que vai suceder o sacerdote Eli, ele vai exortar que o povo se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados, né? Se humilhe e busque ao Senhor. Que aí o que vai acontecer? Deus daria grande vitória ao povo. E foi o que aconteceu, né? E aí o profeta Samuel vai julgar os israelitas durante todo o restante da sua vida, mostrando que se o povo se distanciasse de Deus, traria sobre maldição sobre a nação. Se o povo se voltasse para Deus, vivesse uma vida voltados para Deus, eles seriam um povo que estaria debaixo das bênçãos do Senhor. Então o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer é o seguinte, que avivamento, partindo do princípio, seguindo o princípio do tema da lição, estar sempre aos pés do Senhor. Quando você se distancia dos pés do Senhor, quando você se distancia do centro da vontade de Deus, você traz crises, você traz situações adversas sobre a sua vida, como no caso da nação de Israel. E depois, quando a nação de Israel passa a ter um monarca, um rei sobre sua nação, vai ter alguns reis, e alguns reis vão seguir a vontade de Deus, e outros reis vão se distanciar da vontade de Deus. Dentre eles nós temos o reinado Ezequias, que foi um rei, né? Rei de Judá, e Manassés era o filho de Ezequias, né? E Manassés vai ter uma mudança na vida de Manassés, o antes e o depois. Manassés ele corrompe o povo, ele produz ali a corrupção entre a nação ali, entre o povo de Deus, né? Vai cair na idolatria, vai passar a viver uma vida idólatra, a ponto até de cultuar os demônios, erguer altares nos pátios da casa do Senhor, né? Fez ali passar pelos filhos, passar pelos seus filhos o fogo, né? E como também viveu na prática do ocultismo. No entanto, Deus trouxe a punição. Qual é a punição? A punição veio através do exército assírio, né? Que vão prender eles que o prenderam em cadeia, né? E aí o que vai acontecer? Vai haver uma partindo do princípio da lição do avivamento, vai haver um avivamento na vida de Manassés. Porque Manassés, ele vai se arrepender do que ele tinha feito, da sua conduta, e Deus vai ouvir a sua oração e inclusive vai restituir o reino de Manassés. Mas aí Manassés vai morrer. E quando Manassés morre ali, o seu filho Amon,
ele vai reinar no lugar de Manassés, né? Mas ele vai seguir um caminho diferente do seu pai Manassés. Ele vai seguir um caminho onde o governo dele vai ser um governo semelhante ao primeiro momento do seu pai, um governo voltado para a corrupção. E aí o que vai acontecer? Os servos de Amon vão matar ele e vão colocar no lugar dele Josias, né? Que vai ser o próximo rei. E o que Josias qual vai ser a realização de Josias? Josias vai reformar, vai ser um rei diferente tanto do primeiro momento de Manassés quanto também de Amon, né? E Josias vai reformar a vida espiritual da nação ali, né? Vai derrubar os altares que foram constituídos para os demônios, né? Destruir ali as imagens de escultura, né? E ele ainda vai além, porque ele vai instituir que esse modo, essa reforma se estenda a outras cidades, né? E ele não vai ficar nos bastidores, mas ele vai ficar à frente para que tudo isso aconteça, né? E qual é o objetivo? O objetivo de Josias é conduzir o povo de volta, né? Conduzir o povo de volta aos pés do Senhor, né? A época que Josias vivia ali, era uma situação, o povo vivia decadente, né? Para você ter ideia, até mesmo o livro sagrado da lei havia sido perdido, né? Que no caso vai ser achado durante as obras do santuário, né? E assim que Deus ele vai usar Josias para conduzir ali o povo de volta ao avivamento. Então você vê um histórico, né? A diferença de um povo vitorioso e de um povo fracassado, ou um povo sob o jugo do inimigo, poderíamos dizer assim, ou um povo derrotado, é exatamente quando o povo vira as costas para Deus, né? E o principal, vira as costas para a sua palavra, né? Onde entra a idolatria, onde entra abominações, é quando se deixa a palavra de lado, a palavra de Deus, a Bíblia, para viver de acordo com os padrões que são colocados, que nada tem a ver com as escrituras. Hoje um grande problema da igreja brasileira. Antigamente não tinha a palavra, mas hoje as pessoas têm a Bíblia na mão, mas as pessoas viram as costas para a Bíblia, né? Elas não leem, são analfabetos funcionais da palavra de Deus, né? Então, partindo daí, né, nós precisamos entender que para que o povo de Deus eles se voltem para Deus e vivam as beatificações de Deus em sua vida, né, eles precisam reconhecer quem é Deus. E aí nós temos o exemplo de Neemias, né? Neemias ele foi copeiro da casa do rei Artaxerxes, né? Da Pérsia, né? E Neemias vai receber a informação de que o povo estava vivendo em miséria em Jerusalém, né? O templo tinha sido reconstruído, mas os muros estavam completamente fendidos, né? O versículo Neemias 1:3 diz assim: as suas portas queimadas a fogo. E qual vai ser a postura de Neemias diante disso? Primeira coisa que Neemias vai fazer é orar. Neemias vai orar para que Deus manifeste ali a sua graça sobre o povo. E ele vai passar, para você ter ideia, 4 meses em oração. E aí o que vai acontecer? Né? Neemias vai passar esses 4 meses em oração e também grande lamentação diante da situação do povo, né? Que o próprio povo se coloca, lembrando. Por que vem situações difíceis sobre o povo de Deus? Porque o povo vira as costas para Deus. E como que eu sei que eu virei as costas para Deus? Como que eu sei que a minha conduta tem desagradado a Deus? Quando eu medito na palavra de Deus e observo o que Deus quer para a minha vida e como eu estou vivendo. A autorreflexão, que vai levar ao quê? A confissão de pecados. E você vai ver que é exatamente isso que Neemias vai fazer. Neemias capítulo 1, versículo 6, a parte B, diz assim: e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Quer dizer, o povo estava vivendo uma situação de pecado.
ele se inclui também. Pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então você vai ver que Neemias ele se torna um intercessor, mas ele não se exclui, né? Não, os outros é pecador e eu sou santo. Não, também sou pecador. Nós necessitamos da sua graça, né? E aí você vai ver que ele vai além, né? Na sua confessão de pecado ele vai dizer assim: de todos, de todo de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então você vê o que leva as pessoas a uma necessidade de avivamento, a crise aqui foi gerada pelo quê? Né? A crise aqui foi gerada por quê? Porque eles não guardaram, eles se corromperam primeiramente diante do Senhor, e a forma como eles se corromperam, não guardaram os mandamentos, não guardaram os institutos, não guardaram os juízos, né? Ordenado por Deus para a vida do povo. E qual é o resultado? O resultado são crises existenciais, são situações difíceis atraídas para o povo de Deus. Então o que se observa? Para que Deus atue na vida do cristão, é preciso que ele reconhecer, né? Confessar os seus pecados, né? Ah, mas Jesus já morreu pelos meus pecados, passado, presente e futuro. Eu vou viver pecando diante de Deus? Não, eu preciso reconhecer a minha conduta e produzir mudanças na minha vida. Mudanças precisam ser feitas na minha vida. E eu preciso reconhecer que eu sou um pecador e que a minha vida tem desagradado a Deus. A partir do quê? A partir das Escrituras, de como eu estou vivendo. A Bíblia, o que a Bíblia diz sobre minha conduta? Minha conduta tem agradado a Deus? Tem desagradado a Deus? Como é que eu vou saber? Aqui. Se eu não leio a palavra de Deus, para mim tá tudo, vou achar que tá tudo bem, que eu não estou em situação de pecado, e muitas vezes eu me encontro como um pecador, né? Necessitando da graça. E não alcanço a graça por quê? Porque não me arrependo. Então, a necessidade de arrependimento. Mas Neemias, ele vai além, né? No tempo de Neemias, o que destacou Neemias também foi a questão do ensino, né? O ensino ao quê? A palavra vai marcar, né? Você vai ver que a primeira coisa que Neemias vai fazer, né? Ele vai mandar que o quê? Que a palavra fosse lida de modo didático. As pessoas precisam entender. Não era só ler, mas de um modo que as pessoas entendessem, né? E que para isso se era necessário que a palavra ela fosse lida de uma forma, poderíamos dizer assim, devagar, ou palavra por palavra, porque o texto vai dizer assim, que ele tanto de modo didático, como também pausadamente, né? Para quê? Para que eles entendessem o que Deus queria, né? Então, além disso, Neemias vai levar que se explicasse o significado de cada expressão. Aí qual é o resultado na vida do povo, né? O povo vai entender a palavra, E o que mais? Veja o que ele fez na praça principal. Houve diante da porta das águas, né? O que vai acontecer? Uma poderosa manifestação ali da comunhão do povo, das pessoas se voltando para Deus, né? Um poderoso avivamento na história de Jerusalém depois do exílio. Mas para isso, duas coisas que nós vimos: arrependimento, precisa reconhecer por que o povo foi levado para o exílio, por causa da sua conduta pecaminosa. E como então restaurar? Como que o povo poderia ser restaurado? Primeiro, se arrependendo dos pecados, confessando os pecados, depois se voltando para a palavra de Deus. Então, eu estou com crise existencial, eu estou com uma crise, estou vivendo um momento difícil, não tenho nem vontade de ir para a igreja. Se arrependa dos seus pecados. Tem alguma coisa errada com você.
Se você não tem vontade de ir para a igreja, tem alguma coisa que está tomando o lugar de Deus, já é a idolatria, né? A idolatria a algo, a alguém, a objeto, a situações, está tomando o lugar de Deus. E está provocando, está levando você a viver uma vida de pecado. E quem vive na carne não tem prazer nas coisas do Espírito. Não tem prazer em viver uma vida espiritual. Então, por quê? Porque ele vive os frutos, as obras da carne. E ele precisa viver os frutos do Espírito. Então, se você está nessa crise, primeira coisa, se arrependa. Depois, se volte para a palavra, né? A palavra, né? A palavra gera fé no seu coração, né? Através da pregação da palavra, vai gerar exatamente uma conduta de comunhão com Deus. A fé, que ela vem através de você ouvir a palavra. Então você não está meditando na palavra e você tem se colocado numa condição de crise, né? Porque se você for ver, a palavra, ela traz uma condição, ela leva você a entender o que Deus quer para a sua vida, ela corrige. E você vai ver que é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz quando ele padroniza o culto. Ele traz a ideia de qual o que Deus quer na conduta. E aí ele vai dizer assim, em 1 Coríntios capítulo 14, né? 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, vai trabalhar do que estava vendo, uma conduta que estava vendo, uma conduta que estava desagradando a Deus ali na igreja de Corinto, a bagunça, e Paulo vai botar ordem na casa, na liturgia. E ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vocês se ajuntarem, cada um de vós que tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretações, faça-se tudo para a edificação. Então a palavra, ela corrige o nosso comportamento. A partir daqui que você vê que a palavra, ela corrigiu ali a conduta que os leitores originais, os coríntios, né, estavam se comportando, né? Então o que acontece? Essa transformação, né? O culto, principalmente, o culto cristão, ele não tem a ideia de um exibicionismo, né, da espiritualidade. A ideia do apóstolo Paulo da correção era exatamente isso que estava vendo lá: exibicionismo espiritual, emocionalismo, né, expressões irreverentes, né, diante do culto, né. Mas qual é o intuito que Paulo quer trazer, né? É que Deus ele pode ali tá presente na manifestação ali do culto, né? E Deus pode estar ali de uma forma mais avivada, né? Levando ali as pessoas a um quebrantamento, a oração. No entanto, tudo com ordem e decência. Então a palavra, ela não só corrige a nossa conduta diante de Deus, como devemos cultuar Deus, mas também a palavra, ela corrige o nosso comportamento, como que Deus ele quer que nós vivamos, como que Deus quer, o que Deus quer para nossas vidas. Para isso eu tenho que ter sensibilidade espiritual. Se eu não tenho sensibilidade espiritual, e como é que eu adquiro sensibilidade espiritual? Tendo comunhão com Deus. Como eu tenho comunhão com Deus? Oração, leitura da palavra, jejum, participação dos cultos, né? Buscar o Senhor através do seu devocional na sua casa, né? Buscar o Senhor indo para o trabalho, buscar o Senhor no descanso do trabalho, buscar o Senhor na faculdade. Em todo momento tá buscando ao Senhor. Vai levar você a corrigir os seus comportamentos, porque você vai estar em comunhão com Deus. O que o pecado faz? Rompe essa comunhão com Deus. E o que isso vai levar você? Vai levar você ao erro. Então a palavra de Deus, ela vai corrigir isso, né? As suas condutas, o que Deus quer de você e como você tem vivido e que tem desagradado a Ele. Dentro do pentecostalismo, como também da igreja de uma forma geral, nós não podemos cair nem num avivamento, né? Partindo do princípio da lição, onde acabamos desvirtuando o culto, né? Corrompendo o culto, como acontecia com a igreja de Coríntios, a bagunça, né? Mas também não cair no formalismo. Só que aqui acontece o seguinte, né? Formalismo, de certa forma, né?
vamos dizer, um método, seguir uma liturgia à risca, né? Como também impedir ali a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, sendo nós pentecostais, né? E acabando sobrepondo com tudo isso a necessidade espiritual que a igreja tem, né? Que a igreja tem. Então, qual é a ideia? A ideia é que o Espírito Santo tenha liberdade para fazer o quê? Para atuar nos corações, né? Para que esses corações estejam sensíveis a ouvirem a voz. E não o que seria um culto, então, avivado? Seria um culto onde o Espírito Santo ele tem a liberdade. No entanto, sem libertinagem. Aí eu dizia isso aqui na escola dominical, né? Só para finalizar, para concluir, para fazer a conclusão, concluir o vídeo. Eu dizia o seguinte na escola dominical: um dos grandes problemas hoje dentro da Assembleia de Deus, né? Eu acredito até que nem seja muito bem visto se alguns líderes acabarem assistindo os meus vídeos. Nós caímos do seguinte ponto: existem dois tipos de pastores na Assembleia de Deus. Os pastores que são mais voltados para uma fé mais reformada. Irmão, mas nós não somos pentecostais? Nossa fé está seguindo uma linha mais reformada? Tá. Em algumas igrejas os pastores são mais conscientes, o foco é mais a palavra, ele corrige inclusive os hinos que são cantados na igreja, para que esses hinos eles sejam hinos voltados mais para cristocêntricos, para enaltecer a Jesus Cristo, para glorificar o nome de Deus, né? A pregação, eles são mais rigorosos quanto à pregação, quem sobe no púlpito para pregar, né? Aqueles que vêm para pregar restringem um pouco a questão do movimento dentro da igreja. E nós temos outro polo. Esse polo aqui é das igrejas mais ricas, as igrejas em lugares mais nobres, onde as pessoas são mais educadas, e seguem os pastores que vão para essas igrejas. Normalmente aqueles que têm esse entendimento seguem essa linha. As igrejas de bairro, um movimento maior do mundo, uma linha mais mística da teologia pentecostal, movimento, entrega, profecia, revelação, e ali começa a tocar, tem bandinhas, quando começa a tocar já começa um movimento dentro da igreja ali. Então nós seguimos esses dois caminhos, né? E eu dizia o seguinte, eu peguei um exemplo para citar, né, do qual a Assembleia de Deus precisa melhorar. Primeiro é tematizar os cultos. Culto de senhora, culto de senhor, culto de mocidade, culto disso, culto daquilo, culto e dá tema de todo tipo para os cultos, né? E dentre eles tem o culto de oração, na terça-feira. O que acontece no culto de oração, né? E não só a minha igreja, mas outras igrejas que são também assembleanas. É um culto que, por exemplo, canta todos os hinos, né? E a igreja que tem conjunto aí, mais ainda, canta um monte de hino. Aí depois que canta os hinos, vai agora os irmãos dar testemunho. Aí quando dá 10 para 9, muitas vezes acontece isso, né? 15 para 9, aí, não, vamos ouvir uma palavra. Muitas vezes nem ouve, nem dá tempo de ouvir a palavra. Então o que eu estou dizendo? O que eu falei na escola dominical? Reitero aqui, né? E essa é a minha opinião, entendeu? Todo culto é culto a Deus. Todo culto deve ter oração, adoração, né, com louvores e pregação da palavra, oração encerrando, bênção apostólica, acabou. Esse é o caminho do culto. Oração, louvor, pregação, oração final, bênção apostólica. Esse deve ser o caminho do culto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando chega, se é um culto de oração, vamos começar, então vamos cantar um hino da harpa, vamos orar, vamos pegar, vamos fazer, é um culto de oração, vamos orar por isso, orar por aquilo, vamos tirar então meia hora para o testemunho. Pronto, meia hora, meus irmãos. Quem não testemunhar, não testemunhou. E depois, a hora da pregação, 40 minutos, 30 minutos, vamos dizer assim, mas tirem 30 minutos para a pregação da palavra. Porque a palavra, os avivamentos, você está vendo aqui, todos se voltar para Deus. Como que eu me volto para Deus? É sabendo a vontade de Deus. Aonde? Na palavra, né?
Foi um ponto que eu levantei. O outro ponto que eu levantei aqui dentro do formalismo é o seguinte. Eu não sei se é a igreja do véu, né? Que lá tudo é feito de uma forma não organizada. Chega lá e cada um vai tendo, eu não tenho certeza, vai tendo a oportunidade e através do Espírito Santo que tem que falar, ninguém tem que saber quem vai pregar, quem tem que saber nada. O que eu disse, muitas vezes esse culto de terça-feira as pessoas vão, ou muitas vezes as pessoas nem vão com medo de ter a oportunidade, e a pessoa chega lá, você chega lá, né? E na hora você sabe que você vai pregar. Isso foge do bom senso. Quer dizer, o que eu disse? Se nós temos 4 terça-feira, vamos organizar. Tal irmão vai pregar nessa terça, tal irmão vai pregar na outra terça, tal irmão vai pregar na outra terça. Se der errado, o que pode haver, a gente troca com 3, 4 dias antes, tal irmão então, para dar a palavra. Mas não chegar no meio do culto, na hora do culto, né? E chegou ali o culto, é terça-feira. Tal irmão vai levar a palavra hoje. Às vezes o irmão, levantei isso lá, o irmão não estudou a palavra naquele dia. Ou o irmão simplesmente não teve um bom dia em casa, com a família. Não teve um bom dia no trabalho. Aí quando chega lá, tem que levar a palavra. Então assim, se tudo tem que ser feito com ordem e decência, e o culto tem que ser o culto da razão, por que não organizar isso, né? Então, fica aqui a observação. Nenhum extremo, né? Um pentecostalismo louco, né? Como muitas vezes a gente vê, o movimento e nada de palavra. E também, nem também aquele engessar. Deixa que o Espírito Santo atue, mas também de uma forma organizada, né? Organizar o culto, né? Limpar o culto. A hora da palavra é a hora da palavra. Se eu não tenho vocação, como até já disse ao meu pastor, não tenho vocação para ser pastor. Não fui chamado para ser pastor. No entanto, se eu fosse pastor, podia acontecer o que acontecesse. Mas, a menos que fosse algo que tinha que acontecer. Mas, fora isso, meus cultos seriam organizados na hora da palavra, é a hora da palavra. Acabou. A hora da palavra é a hora da pregação. Porque é a palavra que vai confrontar o ser humano. É isso aqui, cara. Se você fugir disso aqui, se você não meditar na palavra, se você não estudar a palavra, se você não viver a palavra, a sua vida vai ser uma vida que nunca vai estar avivada. Agora, se você viver de acordo com a palavra de Deus, você vai ter o seu zelo por Deus. Você vai tirar todo dia o seu momento de oração. Você vai tirar todo dia o seu momento de consagração. Todo dia você vai tirar o seu tempo. Você viu o que aconteceu aqui avivamento no Antigo Testamento. O que aconteceu aqui, as histórias? Se distanciou da palavra. Automaticamente você se volta para alguma coisa para fundamentar a sua vida. A idolatria, né? Viver uma vida mística ou um ocultismo, ou virar um crente nominal. E aí você estagna, entra em crise e você vai se questionar, mas eu estou dentro da igreja e ainda estou vivendo uma vida de crise. Por quê? Não está vivendo de acordo com a palavra. Então é isso, meus irmãos. Queria só comentar, né? Não comentei na semana a lição, mas queria comentar, fazer só um resumo, um apanhado aqui, né? Da lição. Somente para compartilhar com os irmãos como eu observei a lição, no caso, essa segunda lição, né? O avivamento no Antigo Testamento. Então é isso, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que faz como os bereanos, aquilo que edifica a tua vida tu guarda, aquilo que não, joga fora, deixa pra lá. Apenas pelo menos reflita sobre tudo o que foi dito. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí para motivar, né? É uma forma de motivação, você saber que as pessoas estão se apropriando do conteúdo. Dá o teu joinha aí e faz algum comentário aí, alguma observação da lição que tu viu, que eu não consegui ver aqui, passou batido. Faz os comentários, comenta, deixa aí o teu comentário, gostei, não gostei, eu penso dessa forma, eu não penso assim, eu penso assado. E a gente vamos contribuindo uns com as vidas dos outros. Que Deus os abençoe.